Esses aqui são todos os livros que eu li e iniciei na primeira semana do desafio 75 Books. Oi, leitoras e leitores! Vamos falar sobre livros? E bom, gente, como vocês viram aí, hoje eu vim mostrar para vocês todos os livros que eu li e o livro que eu iniciei, na primeira semana do desafio 75 Books. Se vocês não sabem o que é esse desafio, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico ele bem direitinho, tá? Onde eu mostro todas as regras que tem no desafio. Mas vou dar um resuminho aqui bem breve para vocês. Esse é um desafio onde você se compromete a ler todos os dias por 75 dias. Você escolhe, o seu tempo de leitura. Eu me propus a ler todos os dias 2 sprints de 1 hora. Mas você é livre para escolher. Eu quero ler por meia hora, eu quero ler por 45 minutos. Mas você precisa fazer 2 sprints por dia e ler, obviamente, todos os dias, Fora que tem algumas outras regras lá para implementar ainda mais o desafio. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais desse desafio, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição, tá? Mas para quem quer começar o hábito da leitura e para quem quer sair de uma ressaca literária, que não está conseguindo ler com frequência todos os dias, eu recomendo muito fazer esse desafio. Eu estava desses dias numa ressaca literária, não estava conseguindo ler todos os dias tudo, então eu me propus a fazer esse desafio e tem me ajudado muito, sério. Esse aqui são todos os livros que eu li e iniciei na primeira semana do desafio, porque é uma das regras que você precisa vir atualizar as suas leituras nas suas redes sociais, se você for um criador de conteúdo. No caso, eu sou criadora de conteúdo, de livros, então eu preciso atualizar minhas redes sociais com tudo que eu estou lendo durante o desafio. Então, essas aqui são as minhas leituras e eu vou falar sobre cada uma delas aqui com vocês, tá? Mas antes, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? De deixarem o seu like e de me contarem aí nos comentários qual é a leitura atual de vocês e o que vocês acham dessas minhas leituras aqui e se vocês já leram alguma delas, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, como eu iniciei esse desafio numa ressaca literária, eu comecei lendo aquilo que era mais favorável para mim, que eu sabia que não tinha erro, sabe? Que são, na verdade, as minhas leituras conforto. Então, eu comecei pela minha coleção O Vale dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira, tá? Que é a minha coleção, sem dúvida. Toda vez que eu leio, eu tenho ela, eu acho que há mais de 5 anos. E eu sempre leio um livro, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano. Então, eu tô sempre relendo essa coleção e nunca enjoo. E toda vez que eu leio, a sensação é a mesma, maravilhosa, de empolgação. Enfim, então como eu estou tentando sair de uma ressaca literária, eu fui naquilo que é certo para mim, ao invés de explorar novos livros, acabar não gostando de um, aí começa uma leitura, não termina, pula para outra, enfim, eu não gosto disso, então eu fui no que é certo para mim. E como eu já tinha lido o primeiro livro, que é Vale dos Mortos, eu vou deixar a capa do livro aqui para vocês. Eu, esse ano, iniciei A Batalha dos Mortos, que é o segundo livro da coleção. E, gente, eu já li esse livro aqui, acho que mais de 10 vezes. E eu não tenho o que reclamar, sabe? Não fica enjoativo para mim. Não, eu não consigo enjoar desses livros, acho que por ser, sabe, um tema, assim, que eu gosto muito. Eu adoro esse universo de zumbi. Eu acho que eu já falei em vários vídeos que eu adoro esse universo de zumbi. Eu já vi The Walking Dead, a série, tantas vezes que eu não consigo enjoar, gente. Já assisti milhares de filmes de zumbis. Eu tenho, sei lá, eu gosto desse universo. E eu acho que por se tratar desse universo, e ainda por cima ser um livro nacional, eu não consigo enjoar. E aqui não é diferente, uma escrita fluida, sabe? Ela é em terceira pessoa. Para quem não gosta de terceira pessoa, eu sugiro muito a dar uma chance, porque é uma escrita em terceira pessoa, mas você não percebe. É uma escrita tão bem feita, tão fluida, que você não consegue perceber, isso não te incomoda. É um livro nacional, se passa na cidade de São Paulo e ali nas cidades ao redor, então é uma leitura muito boa, gente. Se você gosta desse tipo de livro, de ficção, com esse tipo de tema, apocalipse, fim do mundo, zumbis, eu sugiro muito você dar uma chance para a coleção do Rodrigo de Oliveira, O Vale dos Mortos. Tem o primeiro livro e são, se eu não me engano, mais 5 livros. Tem o primeiro e mais 5. No caso, são 6. Mas um dos livros é um livro bem curtinho, que é o Elevador 16. Eu acho que ele tem menos de 100 páginas.
É meio que um spin-off, assim, só pra contar a história de uma personagem que vai aparecer aqui nos livros, sabe? Mas é muito bom. Basicamente aqui nós temos um apocalipse zumbi, quando um planeta, né, se aproxima da Terra e ele leva todas as almas de 99% da população mundial para ele. Ele simplesmente suga a alma das pessoas e quando elas acordam, elas são criaturas sem vida, destinadas a simplesmente eliminar, né, o resto que sobrou da humanidade. Esse aqui eu gostei bastante. É um grupo de presidiários que sobreviveu ao apocalipse e eles tomam um presídio para si. E lá eles fazem do resto dos sobreviventes escravos e tem um grupo, né? O grupo principal, que é o do primeiro livro, e eles têm o dever de ir lá, porque eles se dignam salvadores, né? O grupo principal. E eles salvam as pessoas, eles salvam os sobreviventes, e eles vão lá nesse presídio tentar negociar com o líder do presídio, né? Mas o líder é um doido, maluco, psico, ele não vai aceitar e acontece várias outras coisas. Ai, gente, é maravilhoso, maravilhoso. O primeiro livro, o segundo livro, sério. A Batalha dos Mortos foi o primeiro livro que eu iniciei o desafio. E dando continuidade, porque dificilmente eu consigo parar, eu já engatei logo no livro A Senhora dos Mortos, porque, gente, vou ser bem sincera, você dificilmente não consegue ler a Batalha dos Mortos e não engatar em Senhora dos Mortos, porque um puxa o outro. Você termina a Batalha dos Mortos e parece que ficou incompleto. Você precisa ler o outro, porque, sério, um puxa o outro, fica muito interessante, fica muito intrigante. Então você precisa ler. Esse aqui é o segundo livro que eu li na primeira semana do desafio. Aqui nós já vamos ter uma história um pouco mais diferente, porque aqui nós temos a Jezebel. Ela tem uma irmã gêmea chamada Isabel, e as duas nasceram com dons de ler pensamentos. Assim que elas tocam a pessoa, elas conseguem ler o pensamento, conseguem ver através da mente da pessoa tudo que elas fizeram durante a vida. E com um pouquinho de telepatia, né, elas conseguem mover pequenos objetos e tudo mais. Só que as duas irmãs, obviamente, quando elas cresceram, elas foram separadas, começaram a viver vidas diferentes. A Isabel, né, se mudou para São Paulo depois que ela se casou, mas a Jezebel ficou em Campos, se eu não me engano, acho que é Campos a cidade, com o seu pai. E no momento em que aconteceu o apocalipse zumbi, tudo foi destruído, né? O pai das irmãs morreu e ficou somente a Jezebel. E a Isabel acabou sendo encontrada pelos prisioneiros, né? Pelos prisioneiros do presídio que conta no primeiro livro. E lá acontece várias coisas com ela se apaixona por um dos caras lá, enfim, gente. Esse aqui é o primeiro livro. Aí aqui, a Jezebel, ela é mordida, tá? Ela é mordida por um zumbi no final do primeiro livro, no final do livro da Batalha dos Mortos. Ela é mordida por um zumbi e do nada ela se torna uma espécie de super zumbi. Todos os poderes dela, de ler mentes, de mover objetos com a mente, todos os poderes dela são ampliados, digamos assim, em 1000%. É um livro muito interessante, sério, gente. Acontece tanta coisa aqui, tanto personagem que, né, vai de arrasto que você não espera, que, ai, sinceramente, eu lia com o coração na mão, apesar de já saber tudo o que ia acontecer, né? Eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu lia com nervoso, porque, gente, o medo daquele seu personagem favorito morrer, acho que isso em todos os livros, né, de ficção, de fantasia, enfim, o medo do seu personagem favorito morrer é tão grande que você fica, né, sério, não tem como. Se você gosta, eu reitero mais uma vez, se você gosta desse universo, você precisa ler a coleção do Rodrigo de Oliveira dos Vales Mortos. Eu panfleto esse livro, olha, e é uma coleção que eu vejo que não é muito valorizada, tá? Tipo, é muito bom. Livro nacional, boa escrita, leitura fluida. Ai, não tenho mais o que dizer. Só pedir para vocês lerem, caso vocês gostem, né, disso aqui. E o terceiro livro, que já é o livro que eu iniciei na primeira semana do desafio, é o Intrigas de Verão. Eu quis dar uma quebrada, né, porque eu já tinha lido 2 livros seguidos de ficção, né, de universo dormir. Por mim, eu leria a coleção inteira. Mas eu, que sou criadora de conteúdo,
Não acho que ficaria legal vir aqui gravar um vídeo. Até que ficaria, se vocês quiserem, eu posso trazer todos os livros da coleção do Rodrigo de Oliveira. Mas eu pretendo trazer, né? Mas eu quero trazer diversidade de livros aqui, de temas diferentes, entendeu? De gêneros diferentes. Então, eu preferi dar uma quebrada e comecei um outro livro, que é o Intrigas de Verão. Um livro de romance de época, muito gostosinho de ler. Juro, gente, isso aqui. Eu tô quase chegando na metade do livro. Eu tô na página 150. Eu confesso que eu iniciei sem muitas expectativas. Gente, juro, é um livro muito gostosinho de romance, com enemies to lovers, em que a personagem principal tem um humor ácido e ela gosta de implicar tanto com ele, porque ele fez uma coisa com ela quando eles ainda eram mais jovens, que é a Bladen e o Briggs. Ele fez uma brincadeira com ela e ela guardou rancor dele até a fase adulta. Então, quando eles se reencontram, ela tem um humor ácido para tratar ele, ela fica, tipo, alfinetando ele, implicando com ele, menosprezando ele. Mas sabe aquele menosprezo, tipo, eu te amo, fica comigo? É esse tipo. E ele também não fica atrás. Ele responde com ironia todas as implicâncias dela. Eu passei pela primeira crise de ciúme dele. Gente, a primeira crise de ciúme deles, eu não sei se eu ria, se eu assustava de emoção, ou se eu achava fofo, juro, gente. Eu estou simplesmente apaixonada, completamente viciada, empolgada, e eu tô adorando essa leitura. A personagem principal, a Blade, ela tem um fascínio por abelhas, tá? Ela é apicultora e ela fica tentando criar o negócio dela, né, com abelhas, criar a empresa, que é construir apiários por todas as fazendas da região. E ela precisa que, né, hajam clientes para ela, só que ela é uma mulher, e a gente não pode esquecer que esse aqui é um livro de época. Então não levam muito a sério esse sonho dela. E o Briggs, ele está com um problema financeiro muito sério. Então ele precisa se casar com uma moça que tenha dinheiro. Mas não é a Bladen, porque a família da Bladen também está passando por um problema muito sério. Só que os dois se juntam. A Bladen vai ajudar o Briggs a encontrar uma esposa, né, com dote, que é como eles chamavam na época. E o Briggs, já que ele é um homem bem relacionado, né, pela família dele ainda ter nome de prestígio, então ele é um homem bem relacionado, apesar dele não ter dinheiro, ele vai ajudar a Bladen com o negócio dela, né? Vai meio que fazer uma propaganda dela e das abelhas dela. Vocês acham que isso aqui vai ficar só nisso? Vai ser uma relação de negócios? Não vai, gente, não vai. E é isso que é gostoso, porque, como eu já falei pra vocês, aconteceu uma coisa, ele fez uma pegadinha com ela quando eles eram mais jovens e ela guardou rancor. Então, no meio disso, né, no meio deles dois sendo parceiros, vai rolar essa implicância, vai rolar esse humor da personagem, a ironia dele quando ela implica com ele, sério. É muito gostoso de se ler. É muito gostoso, então eu recomendo bastante pra vocês, tá? E é isso, gente. Esse aqui foram os 3 livros que eu li, 2 livros que eu li já na primeira semana do desafio e o livro que eu iniciei. E eu volto aqui na próxima semana para falar dos próximos livros que eu li na segunda semana do desafio. Só lembrando que eu tô fazendo vlog, tá? Aqui pro canal desse livro aqui, Intrigas de Verão, então ele vai sair, eu acho que sexta-feira ele sai. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixem o seu like, se inscrevam aí no canal. E não esqueçam de comentar, tá? Qual é a leitura atual de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!